Fala galera, bem-vindos ao nosso programa Papo Reto, que vai ao ar toda terça-feira às 7 da noite na nossa página aqui no Facebook. Curte aí pra já ficar ligado. E hoje a gente tá aqui com o coach financeiro, João Batista. Muito bem-vindo, viu, cara? Obrigado pela Obrigado. sua presença aí. E, cara, eu vou direto ao ponto, cara. Vale a pena empreender no Brasil hoje? Sim, vale a pena, desde que você seja um profissional que possui suas qualificações para saber o momento certo de investir, conhecendo o mercado e principalmente avaliando o risco do negócio. Então vale a pena se você tiver competência. Vale a pena se tiver competência, né? E o que você acha que são os passos fundamentais para empreender no Brasil hoje? Então o primeiro passo fundamental para você empreender é você ter uma ideia. Começa tudo com uma ideia. E nessa ideia, você avalia a possibilidade dela ser transformada no negócio. Depois que você conseguiu avaliar essa possibilidade de transformar essa ideia no negócio, ou seja, é uma oportunidade, você precisa agora fazer uma pesquisa de mercado. Avaliar se existe demanda para a sua ideia, avaliar se existem fornecedores para essa sua ideia e avaliar também se há concorrentes para essa ideia. Com essas informações, você pesquisando, é possível, a partir do momento, planejar a estrutura desse seu negócio, o tamanho desse seu negócio, a perspectiva de faturamento, os gastos, as necessidades de investimento para o seu negócio. Então, com essas informações, é possível depois fazer um planejamento financeiro para avaliar se isso vai dar lucro, se isso vai dar caixa, se isso vai dar um retorno. Porque o importante é avaliar se esse seu negócio te dá um retorno satisfatório, assumindo um risco que seja mais alto do que uma taxa de investimento sem risco, como, por exemplo, tesouro direto, a poupança, uma aplicação com risco mais baixo. Então, só é viável você montar um negócio se ele realmente te der um retorno acima do mercado e que você também assume riscos com esse negócio. E quais são as melhores áreas para se empreender hoje? Bom, e para você definir essas melhores áreas, está alinhado não só com os seu sonho, seus objetivos, porque não basta você ter um negócio que acha que só ganha dinheiro se você não tiver amor, tiver prazer para investir e trabalhar nesse negócio. Porque no primeiro momento você busca algo que te dê um dinheiro, te dê lucro mais rápido. Mas no segundo momento, esse negócio, todos os dias você está lá. Então esse negócio tem que ter prazer, você tem que ter uma vontade. Porque se você não tiver prazer e vontade, você não consegue ter ideias criativas para potencializar esse negócio. Agora, a partir do momento que você tem prazer o que você está fazendo, que está alinhado com seus sonhos, está alinhado com o seu objetivo, a sua mente ela é mais poderosa para trazer ideias, ideias criativas. Mas eu posso dizer uma coisa que sobre um ramo de atividade, independente da situação econômica de um país, pode ser que o país esteja com alto índice de recessão, a área de alimentação, essa nunca vai cair na moda. O pessoal nunca para de comer, Não né? para de comer. É uma área que cresce muito hoje, Cresce então. muito, principalmente a área dos grandes centros, onde as pessoas conseguem produzir um alimento que possa ser vendido de forma congelada, e também uma área voltada para a alimentação, mas que também tem um viés hoje na busca de uma saúde, de uma performance no seu corpo. Então, um alimento que atenda às necessidades do corpo, nutrientes, que traz aquele sabor satisfatório, hoje é um excelente negócio. Por isso que cresce muito hoje os fast foods, as franquias. Cresce muito. E é um excelente negócio. João, e quando você começa a empreender num negócio, quais são as principais, as primeiras dificuldades que começam a surgir e qual a melhor forma de contornar? A primeira dificuldade, a partir do momento que você montou o seu negócio, é ter o capital de giro para tocar o seu negócio. Essa é a maior dificuldade. Por que normalmente os empresários têm essa dificuldade de no capital de giro? Porque ele não sabe definir os prazos. O prazo que ele leva para comprar e vender, o prazo que ele leva para vender e receber e o prazo que ele leva para comprar e pagar. Então, com essas informações, ele identificando esses prazos, ele consegue calcular o seu ciclo de caixa. Com esse ciclo de caixa, ele consegue identificar qual é o capital de giro necessário. Então, a maior dificuldade hoje, inclusive, segundo o Sebrae, que faz uma pesquisa nacional
para identificar a causa das mortalidades das empresas, a principal causa é a má gestão do capital de giro. Essa é a maior dificuldade. Inclusive, o próprio Sebrae também diz que essas empresas vão à falência 1/3 já no primeiro ano. E antes de completar 5 anos, 70% das empresas vão à falência. E 70% dessas causas é por má gestão de capital de giro. Essa é a maior dificuldade do empresário. Poxa, muito bom. Na verdade, assim, eu fico imaginando, a pessoa para trabalhar com uma empresa, para fazer algo acontecer, ela precisa ser ser um bom gestor, certo? Sim. E você acha que quando a pessoa abre uma empresa, ela já precisa de cara contratar pessoas para cuidar de áreas específicas? Ou você acha que a pessoa, a partir do momento que ela decide empreender, ela tem que estar apta a resolver essas coisas em primeiro momento? Bom, é uma pergunta muito inteligente e também cabe aqui a gente trazer alguns esclarecimentos para o público. Quando um profissional ou quando um empresário ou um pequeno empresário monta seu negócio, ele não consegue investir para montar uma estrutura para ter um departamento de marketing, um departamento comercial, um departamento financeiro, um departamento de RH, um departamento pessoal, um departamento de produção, um departamento de logística. Isso é para as grandes empresas. Então o empresário, ele não pode negar a necessidade do conhecimento técnico. Por exemplo, eu não tenho um departamento de marketing na minha empresa porque a minha empresa é muito pequena. Mas mesmo que eu não tenha um departamento de marketing, eu não posso negar que a minha empresa precisa saber divulgar os seus produtos. Então, um empresário ou gestor, um gerente de um pequeno negócio, ele precisa se capacitar minimamente para aprender a lidar com a área comercial, a área de marketing, a área financeira, o RH. Mesmo que eu não tenha um RH, mas eu não posso negar o conhecimento para contratar pessoas com talento. Mesmo que eu não tenha um departamento financeiro, mas eu tenho que ter um fluxo de caixa para poder gerir o meu contas a pagar e o meu contas a receber. Então, o empresário, ele minimamente precisa ter uma noção dessas áreas de conhecimento da administração para ele tomar suas melhores decisões. A partir dessas decisões que ele conseguir dar rumo para a empresa, com o crescimento dela, ele vai poder, então, contratar profissionais qualificados para poder atender de uma forma mais técnica cada um desses departamentos. Entendi. E você acha que a pessoa que está assistindo a gente agora está aí pensando, pô, legal, eu tenho um sonho de fazer alguma coisa, quero empreender, mas eu não sou capacitado, assim como o João Batista falou aí. Qual é o lugar que essa pessoa procura? Ou qual a instituição que essa pessoa começa a aprender todas essas noções? Então, ter essas noções dessa boa gestão administrativa saudável para o negócio, ela pode procurar o próprio Sebrae. O Sebrae, ele tem uma série de cursos de capacitação técnica para essas áreas, inclusive existem esses cursos online. Então, boa parte desses cursos são gratuitos. Ele pode procurar esses cursos, minimamente como fazer um marketing de uma pequena empresa, como definir o preço de venda estrategicamente comercial para o seu negócio, como montar um fluxo de caixa para gerenciar o seu contas a pagar e receber. Então, no próprio Sebrae, tanto no Sebrae nas suas unidades, quanto também no seu site, existem esses cursos de capacitação que pode ajudar muito. Então já fica aí a dica para você que está pensando em abrir o seu negócio, procura o Sebrae, dá uma olhada nos cursos que tem lá, que tem muita informação bacana, né? Perfeitamente. E aí, você é coach financeiro, não é isso? Isso. O que é ser coach financeiro, João? Bom, coach é um profissional que ajuda as pessoas a alcançar os seus objetivos de uma forma mais acelerada, mais com foco, com planejamento, com ações e melhores resultados. Esse é um coach. Especialmente o coach financeiro, então, ajuda as pessoas a alcançar os seus objetivos para que elas sejam mais prósperas. E a base dessa prosperidade, ela começa numa mudança do seu mindset, uma mudança da sua mentalidade, porque com essa mudança, leva a pessoa a ter uma visão mais ampliada sobre as possibilidades dela lidar com o dinheiro e ela ter prosperidade na sua vida financeira. João, qual é a dica que você tem para o pessoal que está assistindo a gente para poder fazer
a sua própria vida financeira melhorar? O que a pessoa tem que fazer para ela conseguir organizar o seu próprio orçamento e viver de uma forma melhor? Bacana. Para você ter um sucesso financeiro pessoal, nós temos uma base. A base é ter um orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é uma previsão dos seus ganhos, comparando com a previsão dos seus gastos. A partir do momento que eu tenho uma previsão dos meus ganhos e meus gastos, eu consigo avaliar se eu tenho um superávit, as minhas entradas maior do que as saídas, ou déficit, as minhas saídas maior do que as entradas. Então, o que fazer nessas duas situações? Uma situação que eu estou ou coberto ou descoberto. Então, na situação que você está descoberto, ou seja, gastando mais do que você está ganhando, você precisa fazer duas situações importantes nesse momento. Primeiro, não é ficar desesperado, ficar arrancando seus cabelos porque você está gastando mais do que você está ganhando. Então, a primeira etapa é, dentro dos meus gastos, o que gastos que eu posso cortar temporariamente para poder reverter a situação deficitária? O que eu posso cortar? Supérfluos, desperdício. E uma coisa que a gente precisa tratar muito no Brasil, e é pouco discutido isso, os desperdícios. Não sei se você sabe, Junão, 30% que nós consumimos na nossa casa vai para o lixo. 30% que nós compramos no supermercado vai para o lixo, porque não sabe comprar, porque não faz uma lista na hora de ir para o supermercado. Por não fazer uma lista, você compra alguns produtos em excesso, que você perde por data de validade. Você compra alguns produtos faltando, depois você gasta para voltar no supermercado para poder comprar esses produtos que ficou faltando. Então, se eu tenho uma lista, eu já começo a eliminar desperdício para não jogar mais 30% que eu compro fora. Existe outros desperdícios, desperdício na água, 30%, desperdício na energia, 30%, desperdício com o telefone, 30%, desperdício no consumo de combustível, 30%. Isso é uma pesquisa do governo federal. A família de classe média hoje joga fora R$ 16.500 por ano em desperdício, simplesmente por falta de um planejamento. Então, se você está descoberto, a primeira avaliação ou a estratégia é identificar seus desperdícios e cortar seus gastos supérfluos temporariamente para você restabelecer o seu orçamento, o seu controle. Se você está descoberto, além de você atuar nos gastos de forma inteligente, você precisa também atuar nos seus ganhos. Então eu preciso também pensar em ganhar mais. E uma boa estratégia para você ganhar mais é entender que o universo é cheio de possibilidades. Você não ganha só com salário. Você pode ganhar com uma série de oportunidades. Como, por exemplo, você tem um trabalho, mas você pode pode capacitar pessoas, ministrar um treinamento, ministrar um curso, fazer um bico no final de semana. Você possa criar uma reserva financeira e conseguir fazer uma renda passiva, onde o dinheiro vai trabalhar para você. Nós não fomos educados para ser empreendedores. Mas nós podemos, a partir do momento que eu sou despertado, por exemplo, com uma entrevista como essa, com um momento tão especial como esse, abrimos nossas mentes que a gente pode ganhar dinheiro com royalties, ganhar dinheiro com patentes, ganhar dinheiro, eu posso escrever um livro, eu posso ministrar um curso no mundo online. Então, há uma série de outras oportunidades que vai além do meu salário. E com essas oportunidades eu posso alavancar as minhas rendas. E talvez você está me ouvindo agora, como é que eu faço para alavancar essas rendas? Deixa eu te falar uma coisa para você, meu amigo, minha amiga. Você alavanca as suas rendas investindo em você, aumentando sua capacidade, aumentando suas competências, suas habilidades. Então, quanto mais você se aperfeiçoar, você vai ter mais para oferecer para as pessoas. E se você tem mais para oferecer para as pessoas, essas pessoas vão pagar por esses benefícios. E isso, então, você consegue reverter a sua situação de descoberto. Por outro lado, se você está com uma situação positiva, maravilha, você está gastando menos que você está ganhando mais. Então você tem sobras. Aí entra uma parte muito importante, que é a inteligência do que você vai fazer com as suas sobras. Você não pode simplesmente gastá-las. Afinal de contas, as pessoas têm sonhos para realizar. Se elas têm sonhos para realizar, elas deveriam planejar esses sonhos, pesquisar sobre seus sonhos e essas sobras, elas conseguir fazer investimentos inteligentes
para que temporariamente ela levante os seus recursos para preparar para realizar os seus sonhos. Talvez um desses sonhos é montar o seu próprio negócio. Pô, muito bacana. E em relação a montar o negócio, novamente, eu já vi várias pessoas que às vezes montam um negócio, esse negócio existe por vários e vários anos e parece que nunca sai do lugar. E já tem gente que às vezes abre um negócio e o negócio estoura, a pessoa já amplifica o seu negócio, já começa a abrir mais vezes, expande prédio. Qual que é a diferença entre esses dois casos? Planejamento. É planejamento. Mas tem uma outra coisa importante, a vontade de conduzir um negócio para crescer. Tem pessoas que nascem e já quer crescer o negócio. Então elas têm uma visão, e essa visão é uma expansão, e elas arriscam. O segredo da expansão do negócio é arriscar. Infelizmente, o que nós temos muito hoje no mercado são empresários que não sabem arriscar. O que é não saber arriscar? Eles tomam decisões mais arrojadas, mas eles não têm uma sustentação de informações para tomar essas decisões. Não tem informação de um balanço patrimonial, não tem informação de uma DRE para avaliar se a empresa está gerando lucro ou não, não tem uma informação de um fluxo de caixa para avaliar se está tendo superávit ou déficit. Então são pessoas que são arrojadas, mas não têm sustentação de informação para poder minimizar os riscos. Essas pessoas, infelizmente, elas é o que nós chamamos de voo de galinha. Elas sobem, mas em curto espaço de tempo elas caem e não crescem. E elas vão à falência, essas empresas. Mas, por outro lado, nós temos empresas que os empresários ficam patinando. Elas não crescem. Por que elas não crescem? Elas não crescem porque o empresário ele tem medo de arriscar. Ele tem medo de ser ousado, tomar as decisões mais ousadas para o negócio crescer. Por quê? Ele não consegue dominar o crescimento da empresa. Qual é a dica para esse pessoal para poder fazer com que essas empresas possam crescer e ele consiga dominar o negócio? A dica é planejamento. Esse empresário precisa ter informação, ele precisa preparar um instrumento para poder gerenciar suas informações. Porque com o planejamento ele vai poder tomar as suas decisões mais ousadas com base nas informações. Aí sim dá uma sustentabilidade dele ser ousado e uma sustentabilidade para poder fazer a empresa crescer. Agora, muito cuidado. O crescimento tem que ser compatível com o negócio dele. Isso é compatível com o capital que ele tem, compatível com a capacidade de tomar decisões, compatível com o ramo de atividade e com a demanda que tem no mercado. Não dá para crescer sem conhecimentos, sem capacitação. Não dá para crescer se não tiver capital para poder investir. E não dá para crescer se não tiver demanda de mercado. Então, pesquisar a demanda para avaliar se ele pode investir para o negócio crescer e se capacitar para poder gerenciar o negócio. Sabe, infelizmente, o pequeno empresário, muitas vezes, ele tem um pequeno negócio que ele consegue, com os olhos, visualizar tudo. Ele visualiza os funcionários trabalhando, ele visualiza o caixa, ele visualiza o estoque, ele visualiza o cliente. Então, ele consegue visualizar porque é pequeno negócio. Mas quando o negócio começa a crescer, os olhos dele não conseguem enxergar mais, porque o negócio começa a crescer para os lados. Ele não consegue, através dos olhos, enxergar os clientes em sua totalidade, não consegue visualizar todo o seu estoque mais. Agora, há uma ampliação da sua área de vendas, ele não consegue visualizar tudo com os olhos. O que fazer numa situação dessa? Controle. Ter controle através de sistema de informação, para que através do controle ele consegue monitorar os resultados da empresa, monitorar a performance dos funcionários, monitorar as compras, monitorar as vendas e, acima de tudo, monitorar os resultados para ele tomar as melhores decisões. Ou seja, o gestor, o dono da empresa, ele precisa sempre estar em busca de conhecimento e ele precisa saber o que está acontecendo a todo momento, né? Exatamente. Tanto no mercado quanto dentro da empresa. Perfeitamente. Como você já alertou, o Sebrae indica que hoje em dia no Brasil 1/3 das empresas acabam entrando naquela faixa de mortalidade, elas deixam de existir no primeiro ano, né? O que uma pessoa que já tem uma certa inteligência a respeito do empreendedorismo, já tem a sua empresa, o que ela precisa fazer para não entrar
nessa taxa aí, nesse 1/3 das empresas que fecham? O próprio Sebrae diz por que essas empresas estão fechando já no primeiro ano 1/3, que é a má gestão de capital de giro. Então, essas empresas elas precisam preparar uma boa gestão de capital de giro. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso tendo controles básicos. Existem alguns controles simples que o empresário precisa, mesmo que ele não tenha conhecimento, talvez ele não tenha um software, não tenha um sistema, um ERP, para poder fazer todo o gerenciamento das informações, ele pode fazer essa gestão de uma forma muito simples. Ele pode fazer isso no computador, no Excel, ou ele pode fazer numa caderneta, mas desde que ele anota as informações básicas de controle. Quais são esses controles básicos que ele precisa ter para ter uma boa gestão de capital de giro? O primeiro controle é o controle do caixa. É ter uma movimentação do dinheiro que entra e do dinheiro que sai diário. O segundo controle, se ele tiver uma conta bancária, é controlar o extrato bancário, ter um controle do movimento do dinheiro que entra e do dinheiro que sai no banco. O terceiro controle importante que ele precisa ter é o controle de contas a pagar. Então ele pode anotar. Simplesmente ele pode, por exemplo, ele pode pegar uma caderneta e tudo que ele comprar, ele anota na caderneta a data que vai vencer. Porque essa data de vencimento para a gestão do capital giro, ela é mais importante do que a data que comprou. Então ele pode colocar numa caderneta, ele abre, muito simples isso, você abre ali as primeiras 30 páginas, você coloca do dia 1º ao dia 30, cada página é um dia. E, por exemplo, nós estamos com a caderneta do mês de agosto. Então, realizou um gasto agora, aquele pequeno negócio, aquela pequena empresa realizou um gasto, e o gasto vai vencer dia 30 de agosto. Então, ele vai lá naquela página que está o dia 30 de agosto, ele coloca lá o valor a pagar. E ele faz isso para todos os meses, todos os compromissos dele. Porque quando ele pegar a sua agenda, o que tem para pagar a semana que vem? Ele vai do dia, por exemplo, do dia 27 de agosto até o dia 4 de setembro. Ele vai naquela semana, naquele período, ele vai nas páginas, ele sabe o que tem para vencer naqueles dias. Da mesma forma que ele sabe para vencer, aí ele tem uma boa gestão de contas a pagar, porque ele consegue controlar de forma muito simples, mas organizada. O outro controle que ele precisa ter é o contas a receber, o dinheiro que ele tem para receber dos seus clientes. Então, esses controles minimamente já são suficientes para ele poder fazer uma boa gestão de capital de giro. Partiu desse controle de contas a pagar e receber de caixa e banco, agora ele precisa ter resultado, uma avaliação de resultado. O que ele pode fazer? Tudo que ele vender, ele anota. Tudo que ele gastar, ele anota. Chega no final do mês, ele vai avaliar se teve lucro ou prejuízo. Quanto que ele faturou e quanto que ele gastou. A diferença, se teve positivamente, é lucro. Ou negativo. E quando for negativo, não se desespere, planeje. Verifique se a empresa está vendendo um volume muito abaixo do que é necessário para buscar uma estratégia para vender mais, ou talvez é um erro de preço de venda que não está sendo competitivo com o mercado, ou às vezes ele está tendo gastos que não são necessários para o negócio dele e ele pode fazer alguns cortes para poder minimizar esse prejuízo. Então, esses controles básicos ajudam ele a sobreviver e não entrar nesse índice do Sebrae na mortalidade. E você acha que se ele fez isso tudo e mesmo assim a empresa não está indo para frente, é porque tem alguma coisa errada em relação àquela demanda de procura? Perfeitamente. Quando você faz uma gestão operacional do negócio, e o negócio não está te dando resultado, aí é um erro de posicionamento estratégico. Aí é um erro de posicionamento de mercado. Talvez o problema dele pode estar na localização física da loja. Ou às vezes o problema dele está na qualidade daquilo que ele entrega para os seus clientes, que os clientes não percebem essa qualidade. Talvez o posicionamento dele está alinhado com a condição que ele oferece de venda para o seu cliente. Talvez uma questão de prazo, talvez uma questão de facilitar ou dificultar o cliente ter acesso a um crédito para comprar o seu produto, ou simplesmente o produto dele não está atendendo à demanda. Ou às vezes ele não está sabendo oferecer o produto para o seu cliente. Às vezes esse oferecimento
são as estratégias comerciais. Ele não está conseguindo fechar, ele não está conseguindo convencer o seu cliente a comprar o seu produto. E aí o empresário que estiver me ouvindo agora, eu posso te ensinar, te orientar. 2 estratégias poderosas para você vender mais. A primeira estratégia poderosa para você vender mais é, antes de você oferecer o produto para o seu cliente, você precisa conversar com o seu cliente para identificar os fatores motivacionais que ele vai dizer sim para comprar o seu produto. Ou seja, precisa conhecer os atributos, as variáveis que o cliente, Junão, ele usa para definir se ele compra ou não. Então, o empresário, ou seja, o vendedor, ele precisa entrevistar o cliente para identificar esses atributos. Porque ele conhecendo esses atributos, na hora de oferecer o produto para o cliente, ele oferece esse produto com essas variáveis que o próprio cliente disse para ele. Essa é a primeira estratégia. Ou seja, a maior estratégia para você vender é conhecer o cliente. A segunda é a capacidade de você quebrar as objeções. Normalmente um cliente, na hora de comprar um produto, acha que o preço está caro, ou a condição não está legal, ou não é o momento, ele fala um não. E o não é uma objeção. Só que essa objeção, ela não é um não definitivo. Aí que entra a estratégia do vendedor, saber lidar com esse não, saber quebrar essa objeção. Como quebrar essa objeção? Conhecendo o cliente, ele sabe como contornar essa situação. Vou te dar um exemplo. Um cliente ele pode dizer que ele não tem dinheiro suficiente para comprar aquele produto. E a maioria das vezes não é ele tem o dinheiro, é uma questão de prioridade. Quando o vendedor conhece essa objeção e ele sabe que não é por falta de recurso do cliente, mas é por uma questão de prioridade, é aí que entra a estratégia do vendedor saber contar uma história para poder alertar a mente do cliente que ele tem dinheiro. É uma questão de prioridade. Então, se ele buscar essas 2 estratégias comerciais, ele vai aumentar as suas vendas. Conheça os atributos do cliente e quando você for apresentar esses atributos, apresente de forma racional e termine apresentando de forma emocional. Isso faz toda uma diferença. Primeiro, quando você fala de forma racional, você está ligando com o seu lado esquerdo do cérebro, que é o racional. E o racional ele só serve para dizer assim, gostei do produto porque ele atende a minha necessidade. Já o lado direito, que é o emocional, quando o cliente ele fala dos atributos emocionais para o cliente, isso faz sentido para ele poder fechar negócio. Porque 80% das pessoas compram pelo lado emocional. João, você é um cara muito bem informado e você é coach financeiro, como Perfeito. você já nos disse. Como é que funciona o seu trabalho como coaching financeiro? Bom, o coach, ele atende seus clientes, que nós chamamos de coachee. O cliente é o coachee. Nós atendemos através de sessões. Nós marcamos um encontro, nós identificamos do nosso cliente coachee quais são os seus objetivos, ou seja, o que ele quer alcançar na vida pessoal, na vida profissional, no meu caso especificamente na vida financeira, realizações que ele quer ter na sua vida financeira. E o coach, junto com o coach, faz um acordo entre ambas as partes para poder direcionar através de um plano de ação, usando ferramentas de coach, desde o primeiro momento que nós chamamos de estado atual, para ele chegar num estado desejado. Então existe uma jornada entre o estado atual, é a situação que ele está hoje, a gente utiliza ferramentas de coach para avaliar qual é a situação atual do nosso coach. Em cima dessa avaliação, nós montamos um plano de ação. O que é um plano de ação? É a aplicação de ferramentas de coach, onde nós usamos perguntas poderosas para poder direcionar esse nosso coach a trazer uma mudança de mindset e desenvolver tarefas que aproximem a cada semana o seu cliente do objetivo desejado. Para isso, a gente faz um trabalho em 5 etapas. Primeiro, nós trazemos clareza. Clareza onde você está e onde você quer chegar. E qual é o caminho nessa jornada. Depois dessa clareza, nós colocamos
na mente do nosso coach foco, é ter direcionamento. Com esse foco, no terceiro passo, nós fazemos um plano de ação, ou seja, um conjunto de ferramentas que direcione ele a alcançar aquele objetivo desejado. No quarto passo, nós vamos para a execução. É de fato o nosso coach colocar a mão na massa, é ser transformado, é entrar no casulo para passar por um processo de metamorfose. E na quinta etapa é obter os resultados. Então, eu posso falar uma coisa para você? Você quer ter resultados melhores? Você precisa de ser uma pessoa de execução, uma pessoa que age, uma pessoa que executa. É ação. Agora, você quer fazer as melhores ações? Faça um planejamento da sua jornada. Mas para você fazer um planejamento da sua jornada, você tem que ter foco. O foco determina onde você quer chegar, para que durante a jornada não haja distrações na jornada e você perde o foco. Se você perder o foco, você não vai alcançar o seu objetivo desejado, não vai ter resultado. Então o processo é muito simples e o profissional de coach, hoje, ele é um profissional altamente requisitado porque ele consegue trazer para o seu coach, ou seja, para o seu cliente, clareza, foco, planejamento, ação e resultado. Nós aceleramos o nosso cliente a alcançar os seus objetivos. Então, se uma pessoa chega para você e fala, pô, João, eu estou em tal situação e quero ficar rico. E aí você, então, vai sentar com ele, porque pode acontecer de vir uma pessoa, né, sim. completamente, não sabe o que fazer, não sabe, né? Então, você vai direcionar ele de acordo com o que ele mesmo vai te contando, para o que é melhor para ele, porque como você mesmo disse, a gente tem que ter amor para poder empreender em alguma coisa, Perfeitamente. Né? Nesse caso, o ponto importante é que se ele quer ser rico financeiramente, ou seja, ele vai ser dono de bens patrimoniais, antes dessa conquista, primeiro ele tem que ser rico na sua mente. A mente dele tem que ser próspera primeiro, porque se a mente dele não for próspera, ele não consegue ter resultados fora dele, ou seja, não consegue ter patrimônio. Em alguns casos, pessoas conseguem ter patrimônio mesmo não tendo uma mente próspera, mas são pessoas que vão entrar em endividamento. E nós queremos que os nossos clientes eles tenham resultados melhores, mais duradouros. Que é muito importante, né? Até porque uma estabilidade financeira, ela vem, né, de uma linha aí que deve ser seguida, né? Perfeitamente. João, eu já tenho o seu contato, já vou te mandar umas mensagens depois para você me ajudar aí com a minha vida, que não tá fácil. Mas e aí, a galera quiser procurar você para ter toda essa iluminação aí, essa ajuda a engatilhar a vida financeira, como é que a gente acha? Por telefone? Como é que é? Então, por telefone, pode acessar diretamente no meu WhatsApp, 62 98529 7038. Pode também acessar o meu blog, www.visãodariqueza.com.br. Muita dica boa hoje com o João Batista aqui. Cara, muito obrigado, viu, pela sua presença. Valeu demais pela entrevista, foi muito bom. Bacana. Eu, particularmente, aprendi um monte de coisa aí, vou passar a planejar melhor. E, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa a sua curtida aí, deixa um comentário falando o que você achou, manda mais perguntas pra gente, compartilha o nosso vídeo e curte a nossa página para você não perder todos os vídeos que saem aí toda terça-feira às 7 horas da noite. Muito obrigado, valeu, João. Valeu. É nóis, até a próxima.